Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português lá das atividades que a gente fez na semana passada sobre futuro do presente e futuro do pretérito. Lembram disso? Bom, então a atividade, na verdade a explicação, ela está na página 75. Na página 75 nós fizemos juntos os exercícios ali da letra A e da letra B. E aí, o que nós precisamos relembrar sobre esses dois tipos de futuro? Então, vou colocar aqui no quadro para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Então, nós temos o futuro. Mudar a cor, né? Vamos lá. Futuro do presente e futuro do pretérito. Ótimo! Então vamos lá. Quando a gente está falando de futuro do presente, nós estamos falando de uma ação que certamente vai acontecer. Provavelmente vai ocorrer no futuro. Então nós estamos falando de algo que ainda vai acontecer. Beleza? Agora, quando a gente fala de futuro do pretérito, nós estamos falando de uma coisa que ela, para que essa coisa aconteça, para que isso chegue, tem que ter uma condição. Então, vai acontecer se acontecer alguma outra coisa. Então, aqui é algo que certamente vai ocorrer e aqui é algo que tem uma condição para acontecer. Entendido? Bom, então vamos lá, gente, para a página 77, onde nós tínhamos alguns exercícios, começando lá para reescrever as frases, né? Então eu lembro que a letra A eu fiz com vocês. Então era assim, você tem a frase no presente, e aí você precisa colocar ela no futuro do presente e no futuro do pretérito. E quando for futuro do pretérito, você precisava colocar a condição. Então lembrando aqui é algo que certamente vai acontecer no futuro, e aqui, para que isso aconteça no futuro, tem uma condição. Então tem uma palavrinha se, lembra disso. Então, no exemplo, eu ando de bicicleta. Eu andarei de bicicleta. Futuro do presente. Eu vou andar. Eu ainda vou andar. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Então, essa ação só poderia acontecer com a condição ali dos colegas andando de bicicleta também. Está dizendo que não vai acontecer? Não. Está dizendo que vai acontecer? Também não. Está dizendo de uma ação futura que tem uma condição. Aí na letra A diz assim: os livros chegam embalados. Essa atividade a prof fez na última aula com vocês, que aí nós colocamos lá: os livros chegarão embalados e os livros chegariam embalados se... Não lembro qual foi o exemplo que a prof colocou. Se fosse meu aniversário, alguma coisa assim. Vamos fazer a letra B agora? A prof vai apagar aqui. E nós vamos fazer a letra B. Bom, a letra B diz assim: eu e meus amigos brincamos toda semana. Já que nós temos que passar para o futuro, eu e meus amigos brincaremos toda semana. Então, eu e meus amigos, o prof vai colocar, aqui dá um pedacinho. Brincaremos toda semana. Ótimo. Aqui nós colocamos no futuro do presente. Agora nós vamos passar para o futuro do pretérito. Então nós temos que colocar uma condição. Então se a frase é eu e meus amigos brincamos toda semana, agora é eu e meus amigos brincaríamos toda semana, vírgula, se, e nós vamos colocar uma condição. Você pode ter colocado a condição que você quis, né? Que você quis na sua casa. Corrija a frase até onde
tinha que estar igual a da prof. E aí, você vê qual foi a condição que você colocou, tudo bem? Então, vamos lá. Eu e meus amigos brincaríamos toda semana se não estivéssemos na pandemia. E aí você faz o exemplo que você quiser, né? Você coloca o complemento que você quiser. Bom, virando a página, nós tínhamos aqui a capa de um livro, 1001 Invenções que Mudaram o Mundo. Então a prof vai apagar o quadro, porque nós vamos precisar do quadro para corrigir. O quadro da prof já tá precisando de uma limpeza, o coitado já tá ficando todo sujo. Então vamos lá. Número 2. Letra A. Qual é a forma verbal presente nesse título? Forma verbal é qual é o verbo que aparece no título e em que tempo ele está. O verbo que aparece aqui é o verbo mudaram. Mudaram. Vamos pensar assim, ó. 1001 invenções. Invenções são as invenções, então são elas. Elas mudaram. Mudaram está no passado. Lembra que a gente chama o passado de pretérito? Mudaram. E agora, será que é perfeito ou é imperfeito? Mudaram. Mudaram dá uma ideia de algo pontual, que já aconteceu, uma coisa específica e não contínua. Então é pretérito perfeito. Então nós vamos lá, colocamos ponto, escrevemos no pretérito perfeito. Ótimo, no pretérito perfeito. Letra B. Vamos pôr o B aqui. Reescreva o título desse livro alterando a forma verbal do futuro. Não, a forma verbal para o futuro do presente. Gente, se aqui está com AM, quando a gente transforma em futuro do presente, lembra que a prof explicou que vai transformar em AOTIL? Então nós vamos colocar 1001 invenções que mudarão o mundo. Ótimo. Letra C. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Aqui você poderia escrever com as suas palavras, mas o interessante é que você colocasse a diferença. Que um termina em AM e que o outro termina em AOTIL. E essa é a grande diferença. Quando nós temos um verbo que está no pretérito, um verbo que está no passado e nós estamos colocando juntamente com um pronome, então,
que dá a entender que foi passado, uma ação que estava sendo feita no passado, termina em AM. Mudaram, transformaram, fizeram, viveram. Tudo que está no passado. E nós estamos falando de ações, né? Estamos usando pronomes no plural. Então, o que acontece? AM. Agora, se nós estivermos falando de futuro, de ações que ainda vão acontecer, nós estamos falando de A ou tio, ok? Então, na letra D, ali era uma pergunta apenas para você pensar, né? Quais são as invenções que você considera as mais importantes. Essa não precisava responder no caderno. Número 3. Vou apagar outra vez aqui. Não, se bem que dá pra gente colocar aqui embaixo, que é pouquinho. Observe a capa do livro. Vou crescer assim mesmo. Letra A. Qual é a locução verbal no título desse livro? Então vamos lá, vamos lembrar que a locução verbal é quando nós temos dois verbos juntos, um do ladinho do outro, que fazem o mesmo efeito de um verbo apenas. Dá pra entender? Vamos olhar lá, ó. Qual é a locução verbal? A locução verbal que tem aqui é vou crescer. Vou é um verbo que vem do verbo ir. Então, vou é verbo, crescer é verbo. Então, são dois verbos juntos que dão a entender uma única coisa. Vou crescer. Então, vamos colocar lá. Número 3. A prof vai escrever de azul para não confundir aqui. Você escreve lá. Vou crescer. Ótimo. B. Juntos, os verbos desse título dão uma ideia de futuro. Então, marca a opção futuro, porque eu ainda vai acontecer isso. Então, eu vou crescer. Futuro. Letra C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido? É crescerei. Poderia falar crescerei assim mesmo, porque sou eu. Eu crescerei. Então, marca aí a segunda opção da letra C. Gente, faz as correções da sua apostila com calma, com capricho, letra bonita. Lembre de apontar o lápis, isso é muito importante, porque teve gente que mandou atividade com o lápis sem apontar, com a letrona grossa, né, desse tamanhão. Vamos caprichar, quinto ano. Precisa dar uma caprichada melhor aí nessas atividades, beleza? Então, um beijo para todo mundo e até a próxima aula.